guerra, terror e inovações assustadoras no campo de batalha. Vários problemas atingiam as principais nações europeias no início do século XX. O dadaísmo foi um movimento artístico que surgiu na Alemanha, Europa, no ano de 1916. Possuía como característica principal a ruptura com as formas de arte tradicionais. Portanto, o dadaísmo foi um movimento com forte conteúdo anárquico. O próprio nome do movimento deriva-se de um termo inglês infantil, dada. Daí observa-se a falta de sentido e a quebra com o tradicional deste movimento. Características principais do dadaísmo. Objetos comuns do cotidiano são apresentados de uma nova forma e dentro de um contexto artístico. Irrelevância artística. Combate às formas de arte institucionalizadas. Críticas ao capitalismo e ao consumismo. ênfase no absurdo e nos temas e conteúdos sem lógica. Uso de vários formatos de expressão, objetos do cotidiano, sons, fotografias, poesias, jornais e etc., na composição das obras de artes plásticas. Forte caráter pessimista e irônico, principalmente com relação aos acontecimentos políticos do mundo. Os estilos das obras dadaístas. Pintura. A pintura dadaísta foi um dos grandes mistérios da história da arte do século XX. Os pintores desse movimento, guiados por uma anarquia instintiva, não hesitaram em anular as formas, técnicas e temas da pintura, tal como tinham sido entendidos até aquele momento. Um exemplo disso eram os quadros dos antimecanismos, ou máquinas de nada, nos quais o tema central era totalmente inédito para aqueles tempos. Os artefatos eram representados com uma aparência mais poética do que mecânica, cuja função era totalmente desconhecida, para dificultar ainda mais sua análise. Os títulos escolhidos jamais tinham qualquer relação com o objeto central do quadro. Não é difícil deduzir que, exatamente através desses antitemas, os pintores expressavam sua repulsa em relação à sociedade, que a mecanização estava causando a destruição do mundo. Fotografia e cinema. Artistas de seu tempo, os dadaístas foram sem dúvida os primeiros a incorporar o cinema e a fotografia à sua expressão plástica, e fizeram isso de uma maneira totalmente experimental e guiados por uma espontaneidade inata. O resultado desse novo materialismo foi um cinema completamente abstrato e absurdo. Por exemplo, o de diretores como Hans Richter e a fotografia experimental de Man Ray e seus seguidores. Foi exatamente Man Ray, o inventor da conhecida técnica do raiograma, que consistia em tirar fotografia sem a câmera fotográfica, ou seja, colocando o objeto perto de um filme altamente sensível e diante de uma fonte de luz. Apesar do seu caráter totalmente experimental, as obras assim concebidas conseguiam manter-se no topo da modernidade, tempo suficiente para passar a fazer parte dos anéis da história da fotografia e do cinema artísticos. O principal idealizador do movimento dadaísta foi Tristan Tzara. Nasceu em Moinești, na Romênia, em 16 de abril de 1896. Começou a escrever poesia muito cedo, e aos 17 anos já era colaborador de uma das revistas de vanguarda de seu país. É considerado o principal articulador do movimento estético revolucionário, dadaísmo, que tem por objetivo detonar os valores artísticos da cultura ocidental da época. Uma das primeiras obras foi a Roda de Bicicleta, do artista Marcel Duchamp. Foi exposta no ano de 1913 e está atualmente no Tate Modern, junto com a obra A Fonte. A outra obra, A Fonte, do artista Marcel Duchamp, que foi exposta no ano de 1917, atualmente está exposta no Tate Modern, em Londres. Uma das obras foi A Cabeça Mecânica, O Espírito de Nosso Templo, do artista Raoul Hausmann. Foi feito no ano de 1920, que se encontra hoje no Centro de Georges Pompidou. Os principais artistas dadaístas são Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Hans Arp, Julius Evola, Francis Picabia, Max Ernst, Man Ray, Raoul Hausmann, Guilherme Apolinari, Hugo Bale, Johannes Bender, Arthur Cravan, Jean Croce, George Gross, Richard Hülsenbeck, Marcel Janko, Clement Pensers, Hans Richter e Sophie Tauber. Agora vou recitar a nossa releitura do poema de Regina Xavier, poema dadaísta. Piano Hockey, fábrica presente, depósito logística. Loja criança, país dinheiro. Bastão, polícia, garra, protesto.
bala, borracha, sangue, morto. Mercúrio, aranha, criptônio.